nós vamos fechar os olhos e pedir a bênção de Deus neste momento. E que agora todos juntos possamos agradecer a Deus pelo objetivo em comum que todos aqui viemos buscar, que é o conhecimento da sua palavra, o conhecimento da sua verdade, o discernir entre o certo e errado. Amém, Pai. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Claudemir, para que as palavras dele cheguem diretamente à nossa consciência. Amém, Pai. Que a sabedoria do Espírito Santo seja espalhada aqui para todos nós. Amém, Pai. Para que a gente possa entender e discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, e assim sairmos daqui preparados espiritualmente para enfrentar os desafios lá fora, para entender, para saber discernir e para ser exemplo e incentivo para outras pessoas que ainda não chegaram até aqui. Amém, Pai. Mas que somos muitos, Senhor, muitos dispostos, e que essa disposição realmente atinja demais pessoas e também os que não puderam vir, mas que todas as terças-feiras têm vindo aqui buscar o teu conhecimento. Amém. Em nome de Jesus e no Amém. poder do Santo Espírito. Amém. Capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe o dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai,
Ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de harpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações da terra foram seduzidas pela sua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Bem, vocês já estão ficando doutores no assunto em Apocalipse. Eu não estou conseguindo vir todas as terças-feiras, mas eu sei que quase todos vocês estão tendo aí a sequência, né? Então, se eu tiver algum problema aqui, vocês me ajudam a corrigir aqui dentro do capítulo 18 do Apocalipse. Esse capítulo é um capítulo fantástico. Eu confesso para vocês que hoje, desde cedinho, eu tenho pensado sobre ele, dei uma repassada em algumas frases, o li palavra por palavra, e eu fiquei bem impactado hoje pelo estudo desse capítulo, porque esse capítulo ele é único dentro do contexto do Apocalipse. Nós vamos rever aqui alguns pontos que nós já vimos nos capítulos anteriores. Vocês sabem que é uma sequência, é uma rede, né, entre um capítulo e outro, mas ao mesmo tempo a gente vai se deparar com uma grande pergunta e uma grande interrogação. Por quê? Porque no Apocalipse 14, até tive a oportunidade de meditar com vocês, estudar um pouquinho com vocês no Apocalipse 14. Não sei se vocês lembram, a partir do verso 6, o que a gente estudou, estão lembrados? Apocalipse, sem olhar aí na Bíblia, Apocalipse 14, 6, o que começa ali, o que nós estudamos a partir do verso 6 do capítulo 14? As 3 mensagens angélicas. E a gente viu a importância dessas mensagens, tanto para o povo de Deus, como para o povo que não cria em Deus, e também para nós hoje. E a gente viu que essas mensagens, elas começam a aparecer, ou elas surgem, essas mensagens através de Deus, a partir do tempo do fim. E a gente viu rapidamente depois, no final dos 1260 dias, que ano que é mesmo que termina os 1260 anos? 1798, muito bom. Então 1798 começa o tempo do fim. E nós vimos que essas mensagens, elas ficaram enquadradas inicialmente no período de entre 1798 a 1844, quando começou o quê? 1844 começa o quê? O tempo do juízo, né? O fechamento da grande profecia das 2.300 tardes e manhãs. E nesse período nós vimos como que as mensagens angélicas começaram a ser pregadas, a ser faladas através dos anjos, usando as pessoas, né? Sempre Deus fala e Deus utiliza
pessoas, né, para a pregação do Evangelho e salvação de outras pessoas. Vamos olhar um pouquinho para a gente rever, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essas mensagens angélicas nesse capítulo 8. Abram aí, por favor, antes da gente entrar no texto aqui, só recapitulando algumas coisas, verso 6 do capítulo 14. Eu não vou ficar explicando agora, tá bom? A gente vai só ler os versos 6 até o verso 12, tá bom? Quem poderia ler para a gente? Verso 6. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Então vejam o seguinte, olha, nesse contexto da primeira mensagem angélica, a gente relembrou 1830, 1840, surgiu essa pregação, é uma grande pregação, o anjo vindo pelo meio dos céus, a pregação foi universal, ela atingiu o mundo todo, e ela pregava o quê? Um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que vinha também para fazer juízo. Ele dizia assim: temei a Deus e dai-lhe glória, convocando as pessoas para tomar uma decisão sobre quem eles deveriam servir, né? Quem seria o seu Deus, se você realmente aceitaria Deus como Senhor dos céus e da terra, Deus criador. No verso 8 aparece a segunda voz, o segundo anjo. Quem poderia ler, por favor? Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então vejam, obrigado. Nesse meio tempo também há uma voz de um anjo no alto clamor, ali em 1843, 1844, e ele começa a dizer o seguinte: olha pessoal, até hoje a gente não tem uma mensagem sobre a volta de Jesus. Até hoje a gente não tinha uma luz sobre o sábado. Até hoje a gente não tinha uma luz sobre aquele que criou os céus e a terra. Então vocês saiam da Babilônia, saiam do meio da confusão e entrem nesse povo que está esperando a volta de Jesus Cristo. Nós chamamos do clamor da meia-noite, né? Eles fizeram esse clamor, eles fizeram esse chamado, esse convite, e a história diz assim que milhares e milhares de pessoas iam saindo de todas as denominações e iam seguindo o mesmo povo que estava olhando para o céu e dizendo o seguinte: 1844, Jesus vai voltar. Vamos agora para a terceira mensagem angélica, versos 9 em diante. O terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo o sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Tudo isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Obrigado. Inicialmente, essa terceira mensagem angélica começa a pregação de um Deus que estava agora, através de Cristo, julgando os seres humanos. Aqui diz assim, que nós tínhamos que voltar agora para a vontade de Deus e saber qual era a vontade de Deus, qual era a vontade das igrejas predominantes daqueles dias, e fazer uma comparação entre as doutrinas, entre o que Deus dizia na Bíblia, o que Deus e o que os homens diziam na Bíblia, ou através das tradições humanas. E aí a terceira mensagem angélica também começa ali, mas mostrando que ela seria um foco importante aonde? Lá no futuro, lá na frente, lá no tempo do fim. É interessante que a gente teve uma pálida ideia e também uma demonstração de poder e glória através dos anjos no início agora do tempo do fim, com as três mensagens angélicas. Elas continuam hoje sendo pregadas,
Porque hoje ainda você e eu somos desafiados a quem adorar. Lembra quem sempre fala em adoração? Quem nós vamos servir, quem que nós vamos seguir, a quem nós vamos acreditar, aonde você vai colocar sua vida, aonde você vai fazer teus planos, né, de envolvimento espiritual e também no seu trabalho pessoal, na sua vida social. E essas mensagens continuam sendo pregadas. Continuam ou não continuam? Continuam sendo pregadas. E você hoje está aqui e através da presença do Espírito Santo, você está vendo através de todo o Apocalipse que nós estamos vivendo esses momentos do tempo do fim, e essas 3 mensagens estão sendo pregadas em todo o mundo. Só que no capítulo 17, que vocês viram com o Jefferson a semana passada, a gente chega agora praticamente no ápice da questão do conflito dos séculos, ou no conflito entre o bem e o mal. E agora no capítulo 17, Deus diz o seguinte: olha, Babilônia teve, desde praticamente a criação do mundo, ela se contrapôs diante da cidade de Deus, que é Jerusalém. E houve ali Babilônia sendo a capital de Satanás, a gente percebe isso através de toda a história, e Deus tendo como capital Jerusalém. Deus tinha uma maneira de passar o seu poder criador, e Satanás agora vem com contrafações e começa a contrapor a vontade de Deus, a pregação de Deus, as iniciativas de Deus, e ele vem também com as suas iniciativas, contrapondo sempre a palavra do Senhor. E a gente vê isso dentro da história. Quando a gente chega agora no capítulo 17, vocês chegaram com Jefferson, o que acontece? Deus olha e diz o seguinte: Babilônia, você já teve todos esses anos, esses milênios, para você se revelar, para você falar, para você agir, para você enganar, para você se prostituir, para você se envolver, para você se unir dentro do planeta Terra. Você já fez de tudo. Só que a sua maldade, o seu pecado, a sua estupidez, os seus homicídios chegaram ao limite. Agora chegou a hora de Deus, nosso Senhor, agir diante do planeta e diante desse mundo. E o que nós estudamos no capítulo 17? Deus chega e diz o seguinte: vamos agora avaliar os pecados de Babilônia. E nós avaliamos, na terça-feira passada, lembram dos pecados de Babilônia? Quais eram os pecados de Babilônia? Avareza, homicídio, blasfêmias, né? E nós vimos ali 6 ou 8 desses pecados de Babilônia. E Deus faz agora um juízo desses pecados. E nós, através da segunda parte do livro do capítulo 17, nós vimos a sentença sendo pronunciada para Babilônia, dizendo: olha, a grande Babilônia, olha, meus filhos, para vocês eu não tenho mais tempo, para vocês eu não tenho mais misericórdia, para vocês eu não vou esperar mais. E é interessante que no capítulo 18 agora, como foi dada a sentença no capítulo 7, e também foi avaliada a razão pelo qual o julgamento e a ira divina iria cair sobre Babilônia, a gente chega agora no capítulo 18 e vamos avaliar, vamos analisar e vamos ver a sentença sendo aplicada em resultado às ações de Babilônia. E vocês vão ver quão tremendo essas sentenças, é de arrepiar, é de deixar a gente preocupado, porque através da poesia do hebraico, através da poesia do profeta, ele vai colocando algumas ilustrações que faz realmente você e eu pensarmos. Por quê? Porque nós chegamos agora no Apocalipse 14 e Deus diz assim: as 3 mensagens angélicas ainda estão sendo pregadas. Mas o que está acontecendo com o povo? Eles estão ouvindo? Não. Ele diz assim: agora eu vou enviar um novo anjo. E esse anjo vai vir para dar a última mensagem. É o último momento. É a última vez que Deus vem e diz assim: eu vou escancarar, eu vou abrir para você todo o grande conflito. E você agora vai, pela última vez, ter a oportunidade de dizer assim: eu aceito, eu rejeito. E é interessante
que muita gente sai de Babilônia e aceita o chamado. E a palavra diz assim, que muita gente ouve, mas estão tão embriagados, estão tão envolvidos com as ações de Babilônia, que essas pessoas não conseguem mais visualizar Deus, Senhor dos céus e da terra, como nosso Criador e Senhor. E essas pessoas, elas estarão agora participando do julgamento, do juízo e das sentenças sendo aplicadas a esse sistema religioso, político, que abrange a grande Babilônia, e que agora no capítulo 18 Deus diz o seguinte para vocês: aqui vai ser o resultado final de quem estiver cooperando, quem estiver vivendo, quem estiver adorando, quem estiver colocando em prática as ações de Babilônia. Eu não sei se a gente precisa fazer uma recapitulação da história de Babilônia. A gente precisa fazer uma recapitulação. Ela sai ali, né, depois da criação do mundo, uma das primeiras cidades. Quem construiu a primeira cidade de Babilônia, lembra? Nimrod, lá no início de Gênesis, né, Gênesis capítulo 10, 11 aparece ali. Ela é construída, e qual era o objetivo da construção de Babel ali? Alcançar o céu, ser semelhante ao Altíssimo, né? Não depender da vontade de Deus, medo de Deus de fazer uma sentença aqui na terra. Eles teriam uma fuga, eles poderiam representar muito bem a capacidade mental, a capacidade do ser humano, e o ser humano poderia ser igual a Deus. E Babel, quando ela é desenvolvida, quando ela começa a crescer ali através da Torre de Babel, querendo, como disse o Juliano, alcançar os céus, alcançar o Altíssimo, Deus vem e faz o quê? Coloca uma confusão, né, no meio daquele povo, e as línguas se chegam, e ninguém mais tinha comunicação entre eles, e Babel então fica com o significado de confusão. O tempo passa, e Nabucodonosor lá na frente reconstrói Babilônia, e em vez de ser uma vilinha que era Babel, Nabucodonosor vem e constrói uma grande cidade. Mas, meu mestre, naquele tempo já tinha projetos grandiosos, cavaleiros. Né? O homem tinha uma capacidade tremenda, né? A gente vê assim, através, olha para o passado e vê assim como que, por exemplo, não tão longe, as pirâmides do Egito. E agora a Babilônia veio e chegou no Iraque, né? O cara disse que ia fazer a segunda Babilônia. Isso. Então vejam que ali em Babilônia vem, Nabucodonosor constrói Babilônia, e Babilônia significava o que ali? Quando ele constrói essa grande cidade, ela não é mais confusão, é o símbolo dela, o significado dela. Vocês lembram? Ela passa a ser agora a porta dos deuses. Babilônia de Nabucodonosor tinha o significado Babilônia através dos caldeus, a porta dos deuses. Por quê? Porque ela continua indo querendo ser o quê? A cidade onde os deuses habitam. E se os deuses habitavam ali, as pessoas que estavam ali, quem eram? Filhos desses deuses. Em contrapartida, eram os príncipes dos deuses. Então cada um que era habitante de Babilônia era chamado um príncipe de Deus, era um deus na realidade. E eles também buscavam o quê? Buscavam liderança mundial, eles buscavam que a religião deles fosse imposta no mundo todo, por isso que iam trazendo os caldeus, veio Daniel e seus amigos, e cada país ou cada território que eles iam conquistando, eles traziam os mais jovens, os mais inteligentes, os cultos, porque eles queriam pregar a sua religião. Lembra disso? Queriam passar a sua cultura e assim por diante. E vem Babilônia, Babilônia terrestre, Babilônia cidade, ela vem e é colocada ali como portal dos deuses. É interessante que a história diz assim que quando Babilônia foi invadida, alguns caldeus, alguns líderes de Babilônia vêm, e eles vêm para uma outra parte da Acádia. E quando eles vêm para cá, nesse novo território, eles começam agora a desenvolver a mesma cultura, a mesma religião lá de Babilônia. E uns 100 anos antes de Cristo, esse território que vieram os caldeus, que começaram uma nova cultura com as suas ideologias, né, com a sua filosofia, com a sua cultura religiosa, naquele lugar surge ali quem? O Império Romano.
E nos tempos de Jesus Cristo, eu não trouxe aqui para não sair da contextualização de capítulo 18, mas no tempo de Jesus, há historiadores que dizem assim, que o Império Romano daqueles dias era chamado de Babilônia. Veja que coisa impressionante. E dali por diante, Babilônia agora vira, além de ser um império, né, através do Império Romano, ela vira agora para um outro lado, e ela passa a ser uma Babilônia mística. E Satanás começa a utilizar agora esse império, para que esse império introduzisse uma nova religião, novas doutrinas, novos posicionamentos sobre a palavra de Deus. E aí vem Satanás e começa a fazer uma contrafação entre o que Deus fala e o que ele gostaria de anular, de obliterar, de escurecer o que era real, o que era verdadeiro através de Deus. E essa Babilônia chega hoje, ao nós estarmos estudando o capítulo 18, como a grande Babilônia. E quando você escuta a Babilônia mística, quando você escuta o que é a grande Babilônia, o que vem na sua mente? Babilônia agora no capítulo 17, que estudamos semana passada, no capítulo 18, o que é essa grande Babilônia? Quando a gente fala assim, a grande Babilônia, o que é? É a união do Estado com a igreja. E a união do Estado com a igreja, no capítulo 18, se chama a grande Babilônia. A união do Estado com a igreja ainda já aconteceu? No passado já aconteceu, naquele período dos 1260 anos. Mas e hoje? Já aconteceu? Ela está sendo alicerçada, há uma rede por trás de muitas coisas acontecendo nessa terra. A gente tem visto com o professor Silas já há algumas semanas, a gente está entendendo o que está acontecendo por trás de todos os movimentos religiosos, todos os movimentos políticos, para que haja realmente essa união entre o Estado e a igreja, para que muitas coisas na área religiosa, na área política possam ser resolvidas no nosso mundo. E a gente está vendo isso através dos estudos. E chegamos então nesse capítulo 18, eu coloquei aqui os versos na tela, você pode abrir sua Bíblia no capítulo 18. Alguém poderia ler para nós aí o verso 1 do capítulo 18? Se alguém quiser olhar para a tela, pode ler daqui também. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Obrigado. Então vejam, e depois dessas coisas, há uma ligação entre o capítulo 18 com o capítulo 17. Então, voltando ali para a gente não esquecer, o que aconteceu no capítulo 17? Juízo punitivo. Babilônia é avaliada por Deus, né? Ela é julgada por Deus. Deus olha os pecados de Babilônia e diz assim, chegou no limite. E através desse limite, Deus aplica, ele diz assim, olha, vai haver algumas sentenças, vai haver alguns juízos. E ali na metade do capítulo 17 para frente, aparecem alguns juízos de Deus. E agora ele diz assim, João diz assim, depois daquilo que eu vi no capítulo 17, os pecados de Babilônia, as sentenças sendo colocadas diante de Babilônia, sentença de morte, de apagá-la, de exterminá-la, de Deus vir e eliminá-la dessa terra. Agora vem assim, no verso 8 assim, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Que coisas eram essas? É interessante, queridos, que não eram as mesmas que estavam no capítulo 17. Mas ao mesmo tempo, quando a gente for olhando agora os pontos, nós não vemos se depois dessas coisas vir descer do céu, ser tudo o que acontece no capítulo 17 e no capítulo 18 ser em ordem cronológica. Não é em ordem cronológica. Alguns momentos dos eventos finais que o Apocalipse apresenta, ele não nos apresenta em ordem cronológica. Ele simplesmente diz assim, olha, eu vi algumas coisas agora que eu não vi na visão anterior. E ele diz assim, eu vi um outro anjo. Que anjo era esse? Apocalipse 14, verso 9. Pode alguém dar uma olhada para a gente aí, por favor? O terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte, aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou, puro
na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Obrigado. Então vejam que esse anjo estava pregando quando é apresentado o capítulo 17, porque você vê essas terminologias, você vê a terminologia do vinho, você vê do tormento, você vê a questão do fogo, você vê a sentença dada no capítulo 17. E agora diz assim, além do anjo do Apocalipse 14, da terceira mensagem angélica, vem um outro, e esse outro vem com autoridade. Quando essa expressão autoridade, João está olhando para o céu e vê esse anjo descendo com autoridade, isso queria dizer o seguinte, que esse anjo, ele estava vindo do trono de Deus, e do trono de Deus ele veio para também dar uma mensagem. E qual era a mensagem? Essa mensagem vinha com autoridade, porque essa área aqui diz assim, que a terra se iluminou. Veja o que nós encontramos em João, no capítulo 1, verso 4, verso 5 e verso 9. É o Evangelho de João. Por favor, alguém puder ler para a gente. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Obrigado. Então veja o seguinte, vinha esse anjo, ele saía da sala do trono, e era uma mensagem tão poderosa que essa mensagem iluminou toda a terra, diz aqui. E essa mensagem que iluminou toda a terra, ela vinha centrada em quem? Em Jesus Cristo. E a sua justiça, a justificação de Jesus Cristo, porque as três mensagens angélicas, se você resumir tudo, elas se resumem em uma só mensagem: justificação pela fé em Jesus Cristo, a justiça de Jesus em todo o contexto das três mensagens angélicas. E diz assim, que essa mensagem iluminou todo mundo, através da glória, porque esse anjo vinha, e ele falava, ele expressava a glória, o Shekinah, a presença de Deus, o caráter de Deus em meio à humanidade. Essa mensagem, ela é acompanhada do que nós chamamos da chuva serôdia de Joel 2:23, porque era uma mensagem poderosa, era uma mensagem que iria iluminar toda a terra, e Deus vai utilizar não anjos para fazer isso, porque o anjo aqui é uma figura de linguagem, um anjo descendo, porque o anjo vai descer, mas na realidade, quem é o instrumento de Deus na pregação do Evangelho? Somos nós. Então Deus vai nos utilizar nesse momento, aqueles que estiverem ligados com Ele, aqueles que estiverem conectados com a Sua Palavra, aqueles que decidiram servir a Ele. Deus vai utilizar homens e mulheres e crianças nesse momento para a última pregação do Evangelho na terra. Veja que coisa fantástica. E se você olha para a chuva temporã que aconteceu no Pentecostes, quando os discípulos começaram o trabalho da igreja cristã, e vê o poder que foi ali, porque milhares de pessoas iam se convertendo e virou milhões de pessoas, e eles atingiram o mundo todo naquela época. Vocês imaginem a sacudida que vai dar no mundo com a descida do Espírito Santo, com esse anjo iluminando toda a terra, uma mensagem pura sobre Jesus Cristo, uma mensagem de sua vinda, uma mensagem de juízo, uma mensagem de exortação, e essa mensagem diz assim que vai alcançar todo mundo, e nós chamamos essa mensagem do alto clamor. O alto clamor que aconteceu quando? Em 1843, em 1844, quando o povo se juntou para pegar a volta de Jesus Cristo. E essa mensagem é uma mensagem pura, é uma mensagem cristalina da vontade de Deus através do seu Evangelho, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. E essa mensagem vai balançar os quatro cantos dessa terra. E as pessoas vão se converter, as pessoas vão se entregar. Ellen White e o
professor Silas já falou um pouquinho sobre ela. Ela declina um pouquinho, ela escreve muito sobre esse momento. E esse momento, gente, quando você ora, quando você tem fé, quando você crê na palavra de Deus, é um momento de deixar a gente assim, sabe, pensativo. Então veja, que vai haver esse momento em que vai haver uma grande pregação. E essa pregação vai haver, como eu disse, muitas conversões. E essa pregação, Deus vai cumprir com aquela promessa, ou aquela proposta que Ele fez no passado. E o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Nós não sabemos como que isso vai acontecer. A Bíblia não explica como que vai acontecer, mas simplesmente ela diz assim, de uma maneira simples e sobrenatural, Deus vai usar pessoas que a gente nem imagina para que essas pessoas possam falar e pregar o Evangelho. O que aconteceu em 1843? Na Escócia, por exemplo, quem pregou o Evangelho na Escócia? Foram crianças que pregaram. De repente as crianças saíam de casa, pegavam uma Bíblia que elas nunca tinham tido muita familiaridade, elas iam para o púlpito e pregavam o Evangelho, e as pessoas iam se convertendo para a volta de Jesus Cristo, e os grandes pregadores na Escócia foram crianças. Deus vai mexer, Deus vai agir através de pessoas simples. Não são pastores que vão se levantar, não são os grandes doutores de teologia que vão sair para pregar. A Bíblia diz assim que esse anjo, ele vai incentivar, ele vai auxiliar pessoas através do Espírito Santo que preguem a palavra das maneiras mais inesperadas que a gente vai poder ver e compreender. E a gente vai ver agora bem claro. Quer ver? Verso 2, alguém poderia ler para a gente? Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Qual era a mensagem então? Caiu, caiu Babilônia. Por que caiu, caiu Babilônia? A gente olha para o capítulo 17, Deus já havia sentenciado. Ele já havia colocado para a Babilônia todas as oportunidades para que a Babilônia pudesse mudar o seu caminho. E ele diz assim agora, a sentença já caiu sobre a Babilônia, ela vai ser destruída. Ele diz assim, agora chegou o momento de você sair de Babilônia. E queridos, aqui vem um parênteses. Nós cremos que quando nós falamos em Babilônia aqui, há essa ligação entre Estado e entre o poder do Estado e o poder religioso predominante. Mas quando nós olhamos aqui, a gente vai além, olhando para o capítulo 16, 17, as bestas do Apocalipse que a gente estudou ali. Quando a gente olha para a grande Babilônia aqui, a gente vê três ligações do lado espiritual. Quais são essas ligações? Lembra? De três poderes aqui da terra: religiosos, civil, a igreja predominante, a Roma papal. Nós vemos a igreja protestante apóstata, né? Aquela que não seguiu a justificação pela fé, aquela que abandonou a reforma protestante, ela se mistura com a Roma papal, e junto com a igreja protestante apóstata, a gente vê um outro segmento religioso hoje que está sendo difundido em todo o mundo e vem também a sua história desde 1830 a 1840, o Espiritismo e o Espiritualismo. Então essa junção de a igreja papal, o poder papal, a igreja apóstata, a protestante apóstata e o Espiritismo, esses três juntos, eles fazem parte da grande Babilônia. A gente já estudou isso bastante. E quais são as doutrinas fundamentais aqui da grande Babilônia? Quais são as doutrinas fundamentais? Imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Por que a imortalidade da alma é importante a gente ter um entendimento entre uma alma imortal com a alma mortal? Qual a importância disso? Se a alma é imortal, todo esse programa da vida de Jesus Cristo, de ressurreição, de salvação, não vale nada. Então vejam que há uma junção, e a igreja protestante apóstata, a igreja papal, junto com o Espiritismo, eles têm como uma das grandes bases a imortalidade da alma. Que outra
verdade foi colocado por terra aqui? A questão do sábado e a questão do domingo. Não é a questão do sábado quando nós tiramos o sábado da nossa vida, não temos como um sábado literal ali do livro de Gênesis, onde Deus abençoou, santificou e purificou o sábado. A gente sai desse contexto e o que a gente deixa de crer, em outras palavras? Um Deus criador dos céus e da terra. Que outra doutrina a gente poderia colocar aqui? Ídolos. Idolatria. Não é interessante que no portal dos deuses de Babilônia, todos os deuses de Babilônia eram ligados a ídolos. A tal ponto que quando Beltesazar estava lá naquela festa, quando caiu o reinado de Babilônia, quando foi invadido pelos assírios através de Ciro e seu exército, o que ele estava comemorando lá? Uma festa pagã aos ídolos. E ele foi além, disse assim, olha, eu vou além dos meus. Eu agora vou pegar os ídolos, segundo ele, os ídolos lá os utensílios lá do templo de Jerusalém, e vou profanar o próprio Deus Israel. No momento que ele estava profanando os utensílios do templo e profanando o Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus disse o seguinte, olha, basta, chegou o teu momento, chegou a sua hora, e ali foi colocado lá na parede. Caiu Babilônia. No momento agora em que eles estão, e você vê assim, o que faz, o que crê hoje as igrejas protestantes em relação a Jesus Cristo. Quando você coloca o seguinte, que Maria é Imaculada Conceição, e Maria hoje, ela também é uma intercessora de salvação entre você e Deus. Então hoje você vai ao Santuário de Maria aqui no Brasil e você faz grandes procissões ali, faz grandes petições. Por quê? Porque você crê, através disso, que ela está intercedendo entre você e quem? E Deus. E ela tem poder de cura, ela tem poder de salvação, ela tem poder de perdão. Quando você vai num confessionário e você chega ali com um sacerdote espiritual e você se confessa, e ele diz assim, olha, eu vou te aplicar aqui 3 orações, 3 isso, 3 aquilo, e você vai fazer isso e o seu pecado vai ser perdoado, e o que ele está dizendo? Você não precisa ir a Jesus Cristo. Eu sou aqui o representante de Jesus Cristo na terra. Então vejam, algumas coisas que às vezes a gente faz sem pensar, e às vezes você diz assim, não, eu estava fazendo uma coisa boa, e realmente uma coisa boa, você vai ali, você confessa, você abre teu coração, você conversa, você se esvazia, é uma coisa real, não é uma coisa com fé, né, que você tem que ter num Deus que você não vê, que você nunca encontrou com ele fisicamente. Não é muito mais fácil você chegar numa pessoa. Então vejam, se a gente pudesse ficar aqui, você ficaria analisando, existem 8, 10, 15 tipos de doutrinas que ferem tremendamente a questão de Jesus Cristo. Quando o anjo vem e diz assim, caiu a grande Babilônia, ele diz assim, há razões porque ela está caindo. E qual a primeira razão que ele coloca aqui? Ela se tornou morada de demônios. Os demônios hoje se misturam nas religiões. Os demônios hoje se misturam. E você entra em alguns lugares aqui e você vê que o exorcismo hoje é uma das coisas mais trabalhadas por muitas igrejas. Você diz, irmão, mas se ali existe o exorcismo e ali a gente vê que a pessoa entra com o problema do demônio e sai sem esse demônio, que explicação você pode dar para isso? Os demônios também estão se infiltrados dentro da grande Babilônia. Eu dou e os demônios aceitam os outros demônios e as coisas acontecem. Aqui diz assim, o covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Vejam que o profeta aqui, ele coloca, e eu coloquei aqui algumas palavras para a gente discutir um pouquinho, ele coloca alguns pontos aqui. Se Babilônia grande é uma Babilônia mística, não é a Babilônia que existiu nessa terra, você percebe que dentro do capítulo 18, as grandes frases, as grandes expressões que João coloca aqui, elas devem ser olhadas pelo lado figurativo. Então, quando diz assim, exclamou, era proclamado no período do alto clamor, essa grande mensagem do terceiro anjo, caiu, Babilônia, que era a mensagem do segundo anjo que a gente acabou de ler em Apocalipse 14. O Apocalipse 14, verso 8, a gente tem que comparar com Isaías 13, 21 e 22, porque também é uma comparação com a Babilônia real.
a gente vai vendo as comparações, né, com a real e com a mística. A grande Babilônia, as religiões apostatadas, unidas no fim dos tempos. Veja o que nós encontramos aí em Apocalipse 16, verso 13, por favor. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às lanças. Então vejam que quando nós falamos sobre a grande Babilônia, ela está colocando aqui esses 3 poderes que a gente acabou de ler, né, que a gente acabou de falar, está aqui comprovado em Apocalipse 16, 13. E aqui diz assim, que ela também está envolvida com espíritos imundos. Gente, quando a gente ouve falar assim, uma pessoa, ela está possessa, uma pessoa está endemoniada, nós vamos dizer assim, a gente vê que essa questão de pessoas endemoniadas, no tempo de Jesus Cristo já havia isso. Então vejam, eu fiz uma pesquisa bem rápida. Nos evangelhos, nós temos 6 vezes no evangelho que acontece o encontro de Jesus Cristo com pessoas tomadas pelos espíritos maus. E a gente vê ali no contexto como que Cristo atua. Então, quando no verso 2 diz assim, caiu a grande Babilônia, e um dos problemas de Babilônia é ela estar convivendo com espíritos imundos, ele está dizendo, o anjo, o seguinte, ela também está envolvida com o espiritismo moderno. E queridos, por favor, olha, cuidado quando você se envolve na área do espiritismo, cuidado com isso. Quando a gente abre nossa mente para Satanás, algumas mudanças no nosso psique envolvido nesses processos. E há pessoas que passam a vida toda tendo as suas lutas, as suas dificuldades, pelas experiências que tiveram no passado, no presente, em relação ao espiritismo. Muito cuidado, leiam sobre esse assunto, não vou entrar aqui agora porque não é o momento aqui para a gente conversar sobre isso, mas leiam sobre o assunto, estudem na palavra, cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Hoje a gente vê experiências pela internet, a gente vê como é simples a gente se envolver com isso. Esses dias uma garota aqui na igreja me procurou, uma menina de 16 anos, ela queria ter uma experiência com magia, ela queria ver as experiências com as amigas que são bruxas, e ela queria ir para um terreiro. E a gente passou aqui uma tarde toda estudando na palavra as razões do porquê ela deveria evitar esse contato, essa contextualização. A gente percebe hoje que as igrejas estão se envolvendo com o espiritismo moderno. E esse espiritismo às vezes vem disfarçado. Quando eu entro num lugar e eu ali vejo manifestação, por exemplo, de dons de línguas, que você não consegue entender, que não há objetividade de crescimento, de edificação da igreja, como diz em Efésios 4, que os dons que Deus nos dá é para a edificação da igreja, é para crescimento da igreja, é para a maturidade dos santos. Quando você fala em línguas e ninguém entende nada, que maturidade é essa, que experiência boa que você tem, que edificação de santos, que edificação de igreja, isso é necessário? Não tem necessidade. Então, quando você vai a fundo, você começa a olhar, você percebe que mesmo nas manifestações de dons de línguas, pode ser manifestações não vindas do Senhor. Há pessoas às vezes que nos procuram, dizendo, olha, eu estou tendo visão disso, visão daquilo. Cuidado com as visões. A gente olha para o Velho Testamento, a gente olha para o Novo Testamento, e você também vê que as visões que eram dadas para os profetas, que foram dadas para eles, eram visões de edificação de uma nação, era visões de edificação de famílias, de países, do mundo, e você vê como que Deus dava essas visões. Agora, você está andando na rua e tem uma visão sobre morte, e você diz assim para mim, pastor, eu tive uma visão de morte hoje, e essa visão veio de Deus. Deus dá uma visão para você de morte, será que um Deus que é luz, como a gente acabou de ler aqui em São João 1, que Jesus é vida, que Jesus é luz, Ele vai te dar uma visão para a morte? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. É o que hoje a grande Babilônia nos apresenta. Vamos para frente. A imunda e detestável não existe. Se você for olhar assim, palavra por palavra, dentro do contexto aí dos textos de João, você vai ver que em alguns momentos ele usa metáforas visuais para descrever a intensidade da perversão da grande Babilônia.
Então ele usa essas metáforas para dizer o seguinte: olha, realmente ela está no fundo do poço, realmente ela experimentou tudo que poderia experimentar em contrafação contra Deus. Ela quis ser igual a Deus, ela inverteu os mandamentos de Deus, ela foi impura, ela cometeu homicídios, né? Porque quando você olha que ela cometeu homicídios, por exemplo, que homicídio que ela tentou fazer, que homicídio que ela tentou realizar? Primeiro que ela matou os santos, ela perseguiu os santos nesse período dos 1260 anos, e milhões, milhares e milhões de pessoas morreram em nome de Jesus Cristo. Por outro lado, ela quer matar quem hoje? Se ela se diz que é a noiva de Deus e ela é uma noiva falsa, quem ela quer matar? A noiva pura. E quem é a noiva pura? É a igreja do Senhor, são os santos do Senhor, aqueles que vivem a fé em Jesus Cristo e guardam seus mandamentos, e guardam seus testemunhos. Então, ela também, em certo sentido, ela é homicida. Vejam aqui no verso 13 o que diz a palavra. Alguém pode ler, por favor? Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com elas destruíram os reis da terra, também os mercadores da terra, enriqueceram a força da sua luxúria. Então vejam, vamos definir alguns pontos aqui. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor. Que vinho é esse? Já estudamos também, lembram o que significa vinho aqui na profecia bíblica em relação à nossa grande Babilônia? Coloquei aqui: vinho é a política enganosa de Satanás em unir o mundo inteiro sob seu controle através das falsidades de doutrinas. Esse engodo de doutrinas, esse marasmo de doutrinas faz com que ela faça com que as igrejas que sigam ela bebam do vinho e se embebedam desse mesmo vinho. Elas ficam embriagadas, elas ficam enganadas. Há uma mistura do falso e verdadeiro. Você já começou a estudar a palavra de Deus com algumas pessoas ou em algum lugar onde você vê que há uma mistura entre o falso e o verdadeiro? É a questão do vinho oferecido pela grande Babilônia. Eu não sou um tomador de vinho, na realidade, acho que se eu tomei vinho foi umas 2 ou 3 vezes na minha vida, e umas 2 vezes até foi por engano, que eu tomei vinho achando que era suco de uva e era vinho. Mas dizem aí aqueles que tomam que o vinho é uma coisa muito agradável, né? E quem tem esse costume, essa cultura, tem paixão por vinhos. E ela oferece o vinho. E esse vinho, para quem toma e que não se aprofunda no estudo da palavra e de onde há a procedência desse vinho, esse vinho é bom, a tal ponto que as pessoas se embebedam, se embriagam por ele. Quando eu digo assim, olha, os mandamentos de Deus são do Velho Testamento, e os mandamentos de Deus foram cravados na cruz, conforme Colossenses 2, verso 15. E aí você não precisa mais olhar para os mandamentos de Deus, porque Jesus salva você. Isso é ruim ou é bom de ouvir isso? É bom, muito bom. É verdade. Muito bom. Uma vez salvo, salvo para sempre. É bom ou é ruim ouvir isso? É muito bom. O que significa prostituição na palavra profética? Lembra? Perdida. É a mistura da verdade com mentira. E aí, o que mais? É a noiva que trai o noivo. Quando a igreja se mistura com o Estado. Podem ver na história do ser humano, quando a igreja se mistura com o Estado, é igual a quê? A perseguição, a mistura do erro da verdade, existe opressão, existe escravidão, existe morte, sangue derramado. E a palavra de Deus diz assim, que a grande Babilônia, ela distribuiu para as nações o vinho do furor das suas alianças, dos seus conchados com o Estado. E aqui vem, com elas se prostituíram quem? Os reis. Quando a gente fala em reis da terra, você pensa em poderio, né? Você vê no lado de liderança política, de liderança dos estados. Também os mercadores da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. Quem eram os mercadores? Eu coloquei aqui. O que significa mercadores? Viajantes. No sentido figurado, aqueles que defendem os ensinos e as políticas da grande Babilônia. Esses são os grandes mercadores.
São aqueles que saem por todo o mundo pregando a mensagem, pregando as doutrinas, pregando esse evangelho da grande Babilônia, pregando as suas mensagens. Aqui diz assim, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria, à custa dos seus desejos, à custa das suas conquistas. É só a gente olhar aí para os poderes religiosos que estão predominando o mundo, e você vê o poder político, e você também vê o poder financeiro. Poder financeiro. Ainda dizendo o seguinte no verso 3, enriqueceram. Não é simplesmente também só questão de dinheiro, questão monetária, mas é uma questão de influência. É questão de influência. As igrejas estão hoje se juntando para que haja um crescimento em influência tanto na área social, na área espiritual, na área política, na área econômica e assim por diante. Vejam o desenvolvimento da grande Babilônia. No verso 4 diz assim, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Essa era a mensagem do outro anjo que apareceu aqui em Apocalipse 18. E ele vem dizendo o seguinte, sai dessa grande Babilônia. Nós já analisamos no capítulo 17 os seus erros, os seus pecados. A gente analisa desde o capítulo 1 de Apocalipse. Na realidade a gente vai até em Gênesis e vê o que fez Babel contra Deus. E você vem na história do Velho Testamento e vê o que aconteceu na Babilônia da terra, vendo na Babilônia mística. E você vê como que se comparam os desejos de Babilônia da terra com os desejos da Babilônia mística, e você vê sempre a contrafação, porque Satanás, ele abraça essa Babilônia, ele é o líder dessa Babilônia, ele é o grande chefe dessa Babilônia, e ele vem em contrafação contra a vontade de Deus, ele vem em contrafação contra os desígnios de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a palavra de Deus, contra Jerusalém, contra a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem contra tudo isso. E o anjo diz assim, retirai-vos dela, povo meu, para vocês não serem cúmplices. Por que para vocês não serem cúmplices? Porque se eu estou vivendo, se eu estou envolvido com ela também, faço parte dos mesmos erros, das mesmas ambições, dos mesmos desejos. Então o anjo diz assim, sai dela, povo meu, para não seres cúmplices com os seus pecados. Eu coloquei aqui, até fiz uma colinha aqui para não me esquecer de todos eles. Olha, os pecados: sedução, opressão, contribuição à delinquência com sua prostituição, corrupção, embriaguez e homicídio. Esses foram os pecados que a gente discutiu no capítulo 17. Os pecados da grande Babilônia. E vejam o seguinte, olha, aqui diz assim, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O anjo está dizendo para você, Graciano, sai. Porque se você quiser ficar fora dos flagelos, você não pode estar dentro da grande Babilônia. Eu não posso estar dentro da grande Babilônia. E aqui diz assim, para que eu e você não participemos desse momento da sentença. Porque lá no 17, Deus avalia e diz assim, olha aqui os pecados, olha aqui os erros, olha as chances que eu dei. Bom, Babilônia não mudou, ela continua mesmo, ela vem contra mim. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que eliminar a Babilônia, porque chegou o grande momento de eu restaurar o Éden perdido. Eu tenho que restaurar, eu tenho que fazer uma nova terra, e essa nova terra não permite a participação da Babilônia. Deus chegou, já tinha essa conclusão, e Deus agora passa a conclusão para mim e para você. Ele diz assim, sai dela, para que você não participe dos flagelos. É a grande vocação, né? Quais são os flagelos? O juízo punitivo. O juízo, e a gente estudou já as pragas, as 7 pragas. E vejam, quando isso acontece aqui, os flagelos, e nós vamos ver agora o final dele, nós já estamos vendo o seguinte, que essa punição vai acontecer no qual flagelo? No 7º flagelo, Babilônia vai ser destruída. E Deus está dizendo hoje para você, hoje é a oportunidade de eu tomar as decisões. E qual eu estou falando para você, queridos? Eu estou dizendo para mim mesmo. Eu posso ser o pastor da igreja do BV e eu posso ser na minha vida
um seguidor da grande Babilônia. Você pode estar sentado aqui com todas as suas boas intenções, e você pode estar ainda vivendo dentro da grande Babilônia, e eu também me incluo nisso. Porque se ainda eu estou sendo seduzido por algumas coisas dessa terra, se ainda eu estou aqui contribuindo com a delinquência, com a prostituição, se eu ainda estou com a minha vida misturando verdade e erro, se eu ainda não tomei as minhas decisões, se eu ainda não sou um discípulo de Cristo, se eu ainda não vivo a verdade, eu ainda estou vivendo na grande Babilônia. E é uma coisa que me choca, porque o anjo vem e o anjo já está pregando, gente. O anjo já está falando. Porque essa verdade hoje está vindo para você e para mim, não pelo Claudemir, está vindo para você e para mim através da tua palavra, que você pode ler hoje, amanhã e depois de amanhã e até quando você viver aqui nessa terra. Ele diz: retirai-vos. É uma voz angelical. É o chamado para sair da Babilônia mística. Comparar com o chamado de sair da Babilônia literal. Tem aqui a comparação, depois quem quiser pode ficar com os textos, a gente não vai ler porque o tempo já está bem curtinho. Retirai-vos dela, povo meu. As razões para esses chamados são citadas nos últimos versículos. Nós temos que sair porque os flagelos vão chegar, as pragas vão chegar e Deus vai eliminar. Nós vimos que as primeiras 5 pragas, elas vão abranger as pessoas que acompanham a grande Babilônia, e da 6ª em diante as pragas vão atacar quem? A própria Babilônia, para que ela possa ser exterminada como poder predominante político e religioso dessa terra. Os cúmplices, primeira razão para o chamado: cúmplices têm uma parcela dos pecados de Babilônia. Eu posso ser um cúmplice de Babilônia, de saber o que ela faz, de saber o que ela apresenta e estar vivendo dentro ainda dos princípios da vontade da grande Babilônia. Seus pecados, e aqui já coloquei para vocês a sedução, a opressão, a contribuição à delinquência humana, a embriaguez, o homicídio e tentativa de homicídio. Seus flagelos, como eu disse, os primeiros 5 são derramados sobre aqueles que colaboram com Babilônia, os reis que habitam na terra. Os outros 2, o castigo de Babilônia, a união das organizações religiosas apóstolas, ocorrem durante a última praga. Os que atendem ao chamado de Deus têm que sair hoje para que eles possam receber o alívio do queridos, isso aqui não é uma questão de medo, tá? Deus acho que não está vindo aqui falando para você e para mim mesmo, para que eu tenha que fazer isso por causa do medo. Eu vejo isso aqui, que as nossas decisões hoje não podem ser levadas para o âmbito emocional. Deus está colocando para a gente claramente o que vai acontecer. E a decisão hoje tem que ser pela razão. Ou eu aceito e creio, ou eu não aceito e digo assim: isso aqui é balela, isso aqui é besteira, eu não quero seguir isso aqui. É simples assim. Mas é a palavra do Senhor que vem apresentando. Então vejam, é uma ligação, o verso 4, que nós acabamos de ler em Apocalipse 14, o verso 8, com a terceira mensagem angélica. Também é uma ligação com a segunda, quando ali diz assim: caiu, caiu Babilônia. Quando você olha aqui para a história, você vai ver aqui em Isaías 48, 20, vamos ler Isaías 48, 20, por favor. Saí da Babilônia, fugi e entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra, dizendo: ó Senhor, remiu a seu servo Jacó. Então veja o seguinte: o convite era naqueles dias, já estavam sendo pregado que Babilônia ia ser destruída. O profeta já estava pregando para sair de Babilônia. Ao mesmo tempo, essa profecia é uma profecia futura. Isaías lá já dizia para mim hoje o seguinte: olha, você saia de Babilônia. Vejam qual foi o chamado de Jesus quando Jerusalém estava prestes a ser invadida. Vejam aí Mateus 7, 21 a 27. E alguém olha para mim aí, por favor, João 10, 4 e 5. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Obrigado. Sim, então veja que coisa impressionante. O que Deus está dizendo aqui? Que hoje na Grande Babilônia existem pessoas boas, bem intencionadas, pessoas que estão servindo a Deus de uma maneira lúcida, sincera, obrigado essa palavra assim, sincera, estão vivendo sinceramente dentro desse contexto aqui. E há outras pessoas que estão dizendo o seguinte: olha, eu tenho expulsado demônios, eu prego a palavra, eu falo do reino de Deus, eu faço caridade, eu faço batismo, eu faço isso, eu faço aquilo. E ele diz assim: naquele dia eu vou dizer para você, nem te conheço, o que você fez ali não retrata o meu caráter, a minha vida. Veja que coisa interessante. Então, quando Deus chamar e dizer o seguinte: olha, retirai-vos dela, povo meu, queridos, muita gente de todas as denominações do mundo, eles ouvirão a voz do Senhor. E a Bíblia diz assim que eles estarão saindo dessas igrejas, saindo dessas denominações, saindo desse engodo da Grande Babilônia, e estarão se enquadrando dentro dos remanescentes do Senhor para o grande momento, para o grande final. Agora em Mateus, depois de fazer todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Obrigado. Queridos, esse texto, ele é um texto de exortação para a minha vida e para a sua. Sabe por quê? Porque aqui diz assim, que o pastor vai chamar a gente. E a ovelha ouve e conhece a voz do seu pastor. Eu cito mais uma vez a Ellen White, e a gente vai depois estudar com aqueles que não têm um contexto muito grande com ela, a gente vai ler juntos, estudarmos juntos algumas coisas. E essa escritora, ela tem uma sensibilidade com Deus muito grande, e ela é muito clara em seus textos. Depois, se alguém quiser ler, eu trouxe aqui alguns textos sobre esse assunto. Ela diz assim: muitos de nós não perceberão o chamado do anjo do Apocalipse 18. Sabe por quê? Jesus disse aí: eu não conheço pastor, eu não vou conseguir ouvir a sua. Já pararam para pensar? Que o Evangelho vai ser pregado, que a chuva sobre vai descer em abundância e as pessoas vão pregar e outras pessoas vão receber e vão se entregar para Jesus Cristo, que o anjo vai fazer o chamado, o último chamado: retirai-vos dela, saiam dela, é o último momento, as pragas estão chegando, os flagelos vão acontecer, esse mundo vai ser destruído, as pessoas vão ser destruídas, a Grande Babilônia vai ser eliminada. Sai dela, sai dela, sai dela. Eu vou estar andando aqui nas ruas de Curitiba, eu vou estar indo para uma churrascaria, eu vou estar indo para um dos parques correr, eu vou continuar indo na academia, eu vou continuar vindo aqui à igreja, eu vou continuar fazendo a minha vida de rotina de trabalho, e o anjo vai estar falando e eu não vou estar, porque os seus pecados se acumularam até o céu. No verso 5, Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que significa essas palavras: seus pecados se acumularam até o céu. Veja que coisa interessante. Os pecados da Babilônia são retratados como uma massa montanhosa que cresce compacta e unida. Ela vai em crescente. E a influência desse grande poder religioso, vocês podem perceber que a cada dia ele cresce mais. É visitas aqui, é visitas ali, é uma carta, é uma encíclica, é um aconselhamento, é um posicionamento. Às vezes fala uma frase que não gosta, o povo dá uma reclamada, o que acontece? No mesmo dia já muda. Viram o que aconteceu essa semana passada? Desculpa, eu vou citar uma coisa que eu achei interessante. Não estou fazendo uma crítica, mas eu achei interessante. O Papa falou sobre gêneros. E ele aconselhou os pais
para que se tivesse um filho homossexual ou uma filha com problemas aí, que os pais consultassem um psicólogo na infância. Vocês viram a repercussão que deu? A esquerda do mundial, não é só a esquerda brasileira não, nós temos uma esquerda tremenda no mundo todo. A esquerda mundial se levantou. E no dia em que ele escreveu a carta, o que fez a igreja? Corrigiu a carta, mudou a frase e disse, olha, foi um equívoco na minha fala aqui num discurso, numa pregação que eu fiz. Por que eu recuo? Por que eu recuo? Eu recuo aqui e depois eu vou avançando. A gente vê hoje o escândalo que é essa questão de pedofilia. E o que está fazendo a igreja? Perdão, 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 mas o problema é resolvido? Não é resolvido. Mas vai o líder mundial, se humilha diante do mundo e perdão. E o que está acontecendo hoje? Está a própria esquerda do próprio movimento religioso, um próprio segmento desse poder religioso, está tentando fazer o que com o Papa? Impeachment. Estão lendo sobre isso? Sim. E eles estão pressionando hoje para que o Papa deixe a cadeira. Vai ser a primeira vez na história da igreja um Papa sofrendo impeachment por causa de todos esses problemas que eles estão enfrentando. Então vejam que coisa interessante. Os pecados são retratados como uma massa montanhosa que cresce compacta, acumular colar, como se fosse uma cola. Ela vai se compactando e vai crescendo. E vai até o céu. Quando você olha para Babel, você vê que a Torre de Babel ia também compacta, ela ia crescendo, com a ideia de chegar até o céu. Serei semelhante ao Altíssimo. Deus se lembrou. Essa expressão é interessante. Lembrar aqui significa que Ele está prestes a dar aos seres humanos a retribuição por um curso de ação específico, seja ele bom ou mal. Então o que acontece? A misericórdia de Deus já está praticamente sendo derramada. A usurpação, o pecado, o confronto do homem do pecado já está chegando ao nível da misericórdia de Deus. E Deus diz assim, eu vou olhar para as ações da grande Babilônia e agora essas ações vão me levar também a reagir diante das ações dessa Babilônia. Atos iníquos, simples atos de maldade, suas consequências, os seus crimes. Verso 6, dai-lhe retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturar e dobrado para... Eu queria que você tivesse agora a percepção de ver isso aqui num movimento bem místico ou bem ilustrativo, não místico, mas ilustrativo. Dá-lhe, aqui eu estou bem à frente, dá-lhe retribuição como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras. Querido, isso aqui é uma coisa tremenda. Dá-lhe retribuição até o limite. A Babilônia grande avançou, ela perseguiu, ela matou, ela ludibriou, ela enganou, ela fez de tudo. E agora Deus diz o seguinte, olha, ela vai pagar plenamente pelos seus atos. Plenamente. Dá-lhe retribuição, o anjo diz. Ele diz assim, como também ela retribuiu, como também ela fez. Como ela fez, agora eu vou agir com ela. E aqui a Bíblia diz assim, que agora Deus vai sentenciar a grande Babilônia em... Você imaginou como vão ser os flagelos aqui na terra? Se Deus está olhando para a grande Babilônia, que atraiu os flagelos, e ele diz assim como ela realizou, agora ela vai pagar em dobro. Imagine como que Deus vai agir em relação à sentença diante da grande Babilônia. As suas obras, a sua maneira de tratar os outros será a norma ou padrão usado por Deus para lidar com ela. Daí a gente vai, queridos, na época da Inquisição, e a gente vê o que esse grande poderio romano fez com os cristãos. Deus diz assim, eu vou retribuir agora para vocês em dobro. Já visitou algum museu
que tem esses instrumentos da Inquisição, é uma coisa de arrepiar, né? Deus diz assim que vai retribuir em dobro. O cálice é o sofrimento que ela misturou. Com o mesmo sofrimento que ela fez à humanidade, Deus vai misturar seu cálice. E ela também vai beber agora do vinho da ira do nosso Deus. Veja que coisa impressionante o julgamento divino. O quanto a si mesmo se glorificou. No verso 7, alguém poderia ler, por favor? O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Vejam, queridos, que coisa impressionante. Ela que viveu com a sua própria glória. A gente olha para a Babilônia real do Velho Testamento, queridos, ela se gloriava com a sua própria glória. A gente olha hoje para a grande Babilônia e você vê o poderio dela, ela se gloria com a sua majestade, com a sua glória. Assim mesmo ela se glorifica. O que diz hoje esse sistema político? A igreja é soberana. A igreja é representante de Deus na terra. Eu, o líder dessa igreja, sou o Pedro. Eu sou o líder dessa igreja. Eu sou o representante de Deus na terra. O que eu falo é a fala de Deus. A grande Babilônia, ela se gloria a si mesma. Ela se coloca acima de Deus. Ela não precisa da Bíblia porque ela faz a sua própria tradição. Ela não precisa dos mandamentos porque ela escreveu os seus. Ela não precisa do perdão de Jesus Cristo porque ela tem os seus homens e mulheres santificados para que você possa, através deles, receber o perdão e a salvação eterna. Ela substituiu Deus, porque Deus Criador, Deus para o líder religioso desse sistema hoje, Gênesis 1, ele disse esses dias, historinha de Chapeuzinho Vermelho, isso não existe. Por quê? Porque ele quer uma aproximação com o evolucionismo, ele quer uma aproximação com a ciência, ele não consegue envolver ciência e fé, e ele diz assim, não, a questão da criação, fique com a identificação da ciência, porque para mim isso não importa. A grande Babilônia se glorifica a si mesmo, e Deus agora vem e diz o seguinte, olha, você vai passar pelo flagelo, vocês irão passar pelo tormento, e os reis e as nações dessa terra irão chorar, irão prantear o luto e resultado do próprio flagelo. Veja que coisa impressionante. Você diz consigo mesmo, você pensa com você mesmo, você relembra a sua mente, o seu engano, os seus engodos, a sua embriaguez, e você diz assim, eu estou sentado como rainha. Aonde estava sentada a Babilônia física, a Babilônia terrestre? Sobre o rio Eufrates, e ela dizia o seguinte, sobre o rio Eufrates eu sou invencível, eu sou a grande rainha dessa terra, eu sou a cabeça de ouro, eu vou reinar para sempre. Essa era a pregação. E o que diz hoje a grande Babilônia? Eu vou reinar, eu vou unificar, eu vou resolver o problema da água nesse mundo, eu vou resolver o problema, e assim vai. E hoje ela diz consigo mesma, eu estou sentada como rainha, eu tenho o trono de Deus aqui na terra. E ela diz assim, viúva não sou, porque a viúva não teria, se ela fosse viúva, ela teria uma posição legal, e diante de Deus ela não é viúva, porque ela não tem posição legal nenhuma. E mais uma vez o anjo vem dizendo o seguinte, e haverá pranto. O que é pranto? Choro. É lamentação de tristeza, não é pranto, não é um choro de alegria. É o que espera a grande Babilônia e o que certamente ela vai ganhar. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome será consumido no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Eu vou passar rápido agora, o tempo já está bem, já esgotou. Por isso, em um só dia, como nós estamos avaliando essas questões do lado ilustrativo, esse dia, os teólogos dizem que a gente não deve colocá-lo como um dia profético, mas são momentos dentro desses flagelos que vai acontecer, porque você imagina, em momentos ali, por um só dia, né? Imagina se fosse um dia, um ano do sétimo flagelo, esse mundo não iria suportar um ano da sétima praga. O que iria acontecer com o mundo?
podia ser totalmente destruído. Então Deus tem o seu limite também, porque Ele também tem a sua justiça e a sua misericórdia. Então nós temos que entender esse dia, e esse um só dia, como um período indefinido de tempo. Que existe, como disse o profeta, no final dos flagelos, o resultado vai ser a morte. Fome. Na quarta praga, nós passaremos, os ímpios passarão fome, aqueles que seguem a grande Babilônia passarão fome, e a fome aqui é literal. Contudo, o julgamento de Babilônia ocorre durante a 7ª praga, e a fome mencionada aqui é figurada como Babilônia mística, porque aqui eles vão ter fome, mas as pessoas vão procurar Deus, não vão achar, vão procurar arrependimento, mas a porta da graça já se fechou, não existe mais condição de ninguém se render ao chamado do Espírito, e haverá uma fome, uma angústia muito grande na terra. E aqui diz assim, que a grande Babilônia será consumida, queimada. A mulher Babilônia, uma entidade figurada, ela será queimada com um fogo figurativo, mas será destruída. Nesse momento será um fogo figurativo, e ela vai ser destruída e consumida pelo flagelo. Quem a julgou? O juízo pronunciado sobre Babilônia é certo. E quem a julgou? O Senhor dos céus e da terra. Queridos, se a gente for olhar aqui, vamos ler os textos agora rapidamente. Ora, quem tem uma voz boa e pode me ajudar? Só eu não ler aqui. Paulo, por favor. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Continuando, no verso 10. Observando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira adorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, de especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se aparatou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Sobre ela, os céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Amém, obrigado. Amém. Queridos, a partir do verso 11, o profeta usa essas figuras de linguagem. Depois você pode ler com calma, mas são figuras que não têm muita interpretação. É uma maneira que ele usa para intensificar o sofrimento que vai acontecer. Então ele usa de coisas que tinham poder de riqueza naquela época, que mexiam com os mercadores, os viajantes, que faziam os negócios daquela época. João usa a poesia hebraica é muito rica,
Então ele usa essa poesia para dar intensidade daquilo que vai ser destruído junto com essa grande Babilônia. E o que chama a atenção é o seguinte, é que a grande Babilônia vai chamar seus mercadores e vai dizer assim: vocês que vendiam a nossa doutrina, vocês que nos incentivavam, ela vai chamar os mercadores também literais, ela vai dizer aqueles que patrocinavam o nosso sistema político, que patrocinavam o nosso sistema religioso, ela vai chamar esses mercadores. Os mercadores já passaram pelos primeiros cinco flagelos. Eles vão olhar para a grande Babilônia e vão acreditar nela? Sim ou não? Eles vão se sentir enganados. É por isso que ele diz assim: ai, ai, essa grande cidade, ela está sendo queimada. É o pranto do choro dos mercadores, aqueles que financiaram, aqueles que viveram, aqueles que pregaram, aqueles que desenvolveram a grande Babilônia. Eles vão se voltar para eles mesmos e eles vão ter um conflito físico entre eles, diz a Bíblia, dentro desse contexto aqui do capítulo 18, na metade do 7º flagelo, para o final, quando Jesus vai retornar. O verso 20 termina de uma maneira muito linda, porque ela diz assim: olha, lançaram pó sobre a cabeça, e eles choravam, e eles se angustiavam, e agora eles vêm dizer assim: sobre ela, ó céu, acima da grande Babilônia estava quem? Os santos de todos os tempos que foram perseguidos pela própria Babilônia. Estavam os apóstolos, que também foram perseguidos pelo Império Romano, enquanto eles estavam pregando o Evangelho após a ressurreição de Jesus Cristo. Os profetas de toda a história do mundo e o envolvimento de Deus para a salvação de nós, seus filhos, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Deus julgou as ações, Deus julgou as atitudes da grande Babilônia. E nada passa escondido de Deus, nada passa escondido de Deus. E aqui no verso 21, fechando então: um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e ela nunca mais será. Vejam o veredito da grande Babilônia: ela vai ser destruída para sempre. Que nos fica aqui essa exortação. Um grande capítulo. Desculpe aí as limitações hoje do pastor, é muito detalhe, é muita coisa, que a gente fica assim, muita coisa para a gente rever. Às vezes alguns detalhes que foram importantes para mim não foram tanto importantes para você. Essa é a percepção da Bíblia, do estudo da palavra. Mas eu queria desafiar você a você estudar cada vez mais, mas não apenas, queridos, ficarmos na questão do conhecimento. Conhecimento é importante. Mas, queridos, nós não podemos elevar e deixar só o conhecimento tomar conta da nossa vida, do nosso conhecimento do Apocalipse. A chamada do anjo é para mim mesmo: retirai-vos dela, retirai-vos dela, retirai-vos dela, porque a grande Babilônia caiu, ela caiu. Hoje é o dia de decisões. Hoje é o dia de você e eu tomarmos as nossas escolhas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Às vezes nós achamos que temos o controle do amanhã, que nós temos o controle do tempo. Mas eu e você não temos o controle do tempo. Deus é atemporal, eu sou temporal. E através das minhas limitações do tempo, eu dependo de quem? Exclusivamente de Deus. E eu não sei o amanhã. Tiago diz assim que a minha vida, ela é como um vapor que sai da chaleira quente e úmido, mas que vai se desvanecendo, pelo tempo. Eu entendo muito bem isso hoje, porque quase todos os dias a gente enfrenta a morte. Ontem eu estive num pequeno grupo, e no pequeno grupo ontem eu vi várias pessoas falando dos seus pedidos, e eu fiquei fiquei muito assim, mais uma vez assim, pensando, porque 90% dos pedidos foram feitos sobre doença, e eu depois peguei a listinha, 50% dos pedidos de doença foram sobre câncer.
Eu fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Então, queridos, é uma coisa muito séria a nossa vida. E Apocalipse 18, com as 3 mensagens angélicas, elas estão acontecendo hoje. A pregação está acontecendo hoje. O anjo está hoje exortando a gente. Que fique essa mensagem na nossa mente. Sai dela, sai dela. Tome a sua decisão. Porque o final dela já está sacramentado. A vitória dela não vai acontecer. O fracasso já hoje já está sacramentado. Ninguém gosta de entrar numa partida de esporte para perder. E nem na vida a gente também não gosta de perder. Ainda mais na vida espiritual. Deus aqui tem um retrato disso. E Ele espera a minha resposta a isso hoje. Deus te abençoe e me abençoe também. Amém. Senhor Deus, cada terça-feira que estamos juntos, minha mente, meu coração se impressiona de saber que esses homens e mulheres, esses meninos e meninas que estão aqui com a gente nessa noite, eles deixam sua agenda, deixam seus afazeres e já com as horas já avançadas da noite, eles estão aqui estudando a Tua Palavra. Ó Deus, que coisa fantástica. É um sinal que o anjo está pregando a eles, que está falando a eles. É um sinal isso que o Espírito Santo está oportunizando para eles o conhecimento da Tua verdade. Senhor, por favor, para eles e para nós aqui, juntos, que a cada dia aprendemos ao estudarmos a Tua Palavra, por favor. Que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos convença, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê a percepção da Tua voz. E através da Tua voz a gente possa escutar o anjo falando para a gente: retirai-vos dela, sai, porque os flagelos, os tormentos, o resultado da vida, da história da grande Babilônia já está chegando ao seu fim. Deus, ela vai ser eliminada para sempre. A gente não pode ser eliminado para sempre junto com ela. Muda a nossa vida, transforma o nosso coração, atua o Teu Santo Espírito em nós. Nós queremos estar nesse grande momento em que a chuva serôdia vai ser derramada, que o Seu Espírito vai ser colocado em nossa mente com grande profundidade. Senhor, nos ajude para que nesse dia a gente também possa ser um instrumento em Suas mãos de pregação do Evangelho, e que ao lado dos remanescentes nós possamos passar por esses grandes momentos da história e no final de tudo isso olharmos para o céu e ver o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Amém. Que seja essa a nossa realidade, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade, a Sua presença seja conosco ao voltarmos para casa nesse momento. Oramos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês nesta noite. Dizemos que na próxima terça-feira estudaremos o capítulo 19 do livro de Apocalipse com a presença do professor Jefferson Araújo. Então vocês todos são bem-vindos, estão convidados e nós esperamos vocês na próxima terça-feira.